Até então, Basília, a gente acompanhava muitas críticas entre governo e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e no decorrer do tempo as críticas já vieram do presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tivemos também reunião de Lula com Arthur Lira, agora reunião com Rodrigo Pacheco. Em que medida esses encontros, Basília, conseguem de fato distensionar as relações entre executivo e legislativo? A gente está aqui numa transmissão de pensamento, Carol, porque é exatamente esse o ponto da minha análise. Durante as negociações para essa sessão dos vetos, né, que reúne tanto deputados quanto senadores, o governo concluiu que o problema não está só na Câmara dos Deputados, também ali no Senado Federal. E veja a diferença das conversas que Lula teve com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e agora com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Com Lira foi uma conversa pessoal lá no Palácio da Alvorada, somente os dois, de onde não saiu nenhum bastidor. De acordo com Lula, naquele café da manhã com jornalistas, foi uma conversa entre dois seres humanos e que ele não poderia abrir, revelar informações. Já esse encontro com o presidente do Congresso, também presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, foi uma reunião de trabalho com a presença de várias lideranças. Aí o governo conclui que o maior problema dele no Senado Federal é o próprio governo. O maior problema do governo no Senado Federal são os governistas. É a base aliada que está desarmada. Tem ali uma tropa de senadores de oposição muito bem alinhada, egressa, muitos ex-ministros do antigo governo de Jair Bolsonaro, que falam bastante, apresentam propostas, estão mais coordenados do que a própria base aliada do governo Lula. O líder governista no Senado, Jacques Wagner, há um diagnóstico interno de que ele não consegue fazer tudo sozinho, precisa de mais lideranças, outros apoios ali no plenário do Senado que tem essa convergência, né, de defender o governo, ser mesmo a tropa do governo Lula no Senado Federal, e que isso está faltando hoje. Me chamou a atenção, nessa nominata de quem esteve na reunião, uma ausência. O senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso Nacional. Então, ele cuida tanto da Câmara quanto do Senado. O Lula já tinha dito que nessa reunião com Pacheco, ele iria levar os seus líderes, ministros, para fazer essa reunião de trabalho. Nem todo mundo foi chamado, então, no Palácio da Alvorada. O diagnóstico de momento é esse. No Congresso Nacional, o problema não é só a Câmara, o problema não é só Lira, o problema é também o Senado Federal e a falta de articulação via lideranças governistas com a base de senadores. E que esses cochilos têm tirado boas oportunidades do governo ali no Senado, até mais do que na Câmara dos Deputados. Nas reuniões mais recentes, os integrantes da Câmara, auxiliares ali, interlocutores do presidente da Câmara, Arthur Lira, que ficam insatisfeitos sempre que a crítica é à Câmara dos Deputados, pontuaram isso. Por que ninguém fala do Senado? Cadê as cobranças em cima do Rodrigo Pacheco? Bom, elas vieram na reunião ontem, essa tentativa de acender o cachimbo da paz entre Palácio do Planalto e Senado Federal. No entanto, a previsão continua sendo muito negativa para o Palácio do Planalto na votação prevista para a semana que vem, né, no Congresso. A previsão é que ocorra ali no dia 9, essa sessão do Congresso, sessão entre deputados e senadores para análise dos vetos. Em meio a isso, teve aquela decisão da desoneração relatada aqui pelo Theo Cury, isso azedou o clima. Tem outras questões, como a própria liberação de emendas, que não permitem dizer hoje que o governo vai sair vitorioso dessa disputa com o Congresso Nacional na análise dos vetos. De acordo com um parlamentar, não do Senado, mas aí da Câmara, se a sessão for marcada ainda em meio a esse clima de vamos derrubar os vetos, segundo este deputado, muito próximo de Arthur Lira, vai ser caixão e vela, porque a disposição dos parlamentares é mesmo dar esta derrota para o governo. É aquilo, preparando o terreno, né, Basília, para a semana que vai começar, já de olho nessas votações. Basília e Theo, daqui a pouquinho conversamos mais.